Tony, Renato, esse aqui é o nosso TCC. A proposta nossa é a criação de uma biblioteca para comunicação científica, comunicação geográfica e dispositivos móveis. Qual que é a nossa motivação? Nossa motivação é o seguinte, é o fato de a gente, a partir de um dispositivo móvel, apontar para outro dispositivo móvel e mandar uma mensagem. Se por acaso tiver algum desvio nessa direção aqui, eu não consigo mandar mensagem para ele. Então, tem essa ideia que o Tony acabou de falar, né? Então, nosso objetivo com esse trabalho é permitir a comunicação entre dispositivos móveis baseado unicamente na posição geográfica deles, né? Então, e fazer isso sem necessidade de um servidor externo, por exemplo, a internet. Então, devido à gama de aplicações que podem ser criadas com isso, né, então a gente decidiu criar uma biblioteca chamada GeoCommunication, da forma mais abrangente possível, né? Mas a questão é como realizar esses objetivos, né? Como fazer isso funcionar. Então a gente entendeu alguns conceitos primeiros, como por exemplo, como criar e acessar uma rede no dispositivo Android, né? Como padronizar a comunicação que é feita entre as aplicações. E o mais importante é entender como funciona, como usar o GPS e os sensores para a identificação de um dispositivo na rede. Então agora eu vou falar de um item muito importante que é a rede de comunicação. Então, para realizar a comunicação entre dois dispositivos é necessário que todos os dispositivos estejam na mesma rede, né? E um desses dispositivos, o criador da rede, é chamado de ponto de acesso. E todos os outros dispositivos devem estar conectados a ele, né? Então, aqui tem uns exemplos, aqui é um ponto de acesso, todos os dispositivos têm que se conectar a ele, né? E por que a gente escolheu uma rede que utiliza um ponto de acesso, ao invés de escolher uma rede ad hoc, por exemplo, né? Que, por definição, não necessita de uma infraestrutura, né? Por diversos motivos. Primeiro, porque diversos dispositivos Android possuem implementar na sua interface a funcionalidade de se tornar um ponto de acesso, né? Então, não é necessário um ponto de acesso externo para fazer uma aplicação funcionar, né? Só basta ter o celular que tudo funciona. E o principal é que é difícil fazer uma rede ad hoc no Android, né? Para fazer uma rede ad hoc, como não é implementado isso na interface do usuário, é necessário acessar o kernel do sistema. E para isso, varia de modelo para modelo, celular para celular e viabiliza essa ideia, né? O protocolo de aplicação, né? O que é o protocolo de aplicação? O protocolo de aplicação basicamente serve para padronizar uma comunicação entre uma aplicação e outra. Uma analogia rápida pode ser feita é duas pessoas conversando, né? Para que uma conversa funcione, é necessário que as pessoas falem no mínimo o mesmo idioma, senão não vai funcionar. E para que seja uma troca de informação útil, é necessário que existam regras de sintaxe nesse idioma. Se uma pessoa quiser saber as horas, ela precisa saber formular a pergunta, e a pessoa receptora tem que saber entender essa pergunta e saber responder, né? Então, essa ideia, a gente criou o nosso próprio protocolo de aplicação, né? Em cima de algumas regras de sintaxe. Por exemplo, a mensagem do tipo ARV, ela informa a presença de um novo dispositivo na rede. Ela envia uma mensagem broadcast, ou seja, para todos os dispositivos na rede, informando a sua presença, né? E todos os dispositivos recebem essa mensagem. E responde essa mensagem com ARVA, né? Aí você responde essa mensagem assim, beleza, eu entendi que você está na rede. Certo. E o mais importante dessa é o GeoMessage, né? Que é a mensagem baseada nas coordenadas geográficas. Eu envio uma mensagem broadcast para todo mundo, informando a minha posição, latitude, longitude e a minha orientação do meu dispositivo, que é para saber onde eu estou apontando. E com isso, eu consigo identificar um dispositivo receptor, né? Agora, para saber como obter latitude, longitude e o azimuth, que é a posição dispositivo em relação ao norte geográfico, é preciso entender como obter essas informações. Tá, e o sistema para definição de posicionamento que escolhemos foi o GPS. É importante vocês saberem que existem 6 satélites disponíveis, visíveis em qualquer região da Terra, né? E para você conseguir uma posição precisa na superfície do planeta, é necessário pelo menos 4 satélites ou 3 satélites com uma variável a mais, por exemplo, a altitude. Aqui tem um exemplo mais ou menos do que seria mais ou menos o algoritmo para a determinação do posicionamento de um ponto na Terra. É só mais ou menos é só um exemplo mesmo. Então o que você tem? Você tem a definição de um raio, que é a distância entre o dispositivo que está na Terra e o satélite. Você tem uma esfera criada a partir desse raio. Você é feito isso para mais 3 satélites. Você tem a intersecção desses 4 satélites. E a intersecção desses 4 satélites define o posicionamento na Terra desse ponto, né? Desse dispositivo. O assist GPS é um recurso de hardware que está cada vez mais disponível nos celulares, né, em dispositivos móveis, e que vem com a intenção de você reduzir
o tempo de obtenção da primeira coordenada geográfica, da primeira latitude e longitude, que chama Time to First Fix. Como que ela consegue otimizar nesse sentido? Né? Como isso é viabilizado? Através de a inclusão de uma infraestrutura de rede, através da qual o dispositivo consegue se comunicar com uma base que tem um receptor de GPS, que já pegou as informações dos satélites, e essa comunicação entre o dispositivo e a base utiliza recursos mais rápidos que receber sinais por satélite, por exemplo, GSM, CDMA, entre outras formas de comunicação via rede. Né? Fizemos uma série de experimentos com GPS, né? E chegamos a essa conclusão que existe uma disparidade muito grande entre modelos, entre fabricantes e qualidades dos próprios sensores e dispositivos no geral. Né? O que acontece aqui? Nós temos um exemplo de 4 dispositivos que a gente fez esse experimento prático lá no CPUSP. Usamos uma quadra e fizemos esse trajeto aqui. Esses pontinhos pretos são os pontos de parada. Cada 2 metros a gente foi parando. Então, está nítido aqui que isso aqui é a representação, né, gráfica dessa trajetória. O que acontece de dispositivo para dispositivo. Né? Tem esse bagulho aqui, feito pelo tablet, e tem um trajeto muito mais fiel a esse aqui que foi feito pelo dispositivo S2. Né? Então, uma vez que a gente tem um sistema de posicionamento, agora é importante, para a gente viabilizar aqui o protocolo de aplicação, a gente conhecer a orientação do dispositivo. Então a gente vai entrar na parte dos sensores. Os sensores do Android. Tá? A API do Android ela permite a controle de vários atributos dos sensores. Por exemplo, a potência dele, quanto ele gasta de energia, a acurácia dele, como ele está acurado naquele momento de uso, se ele tem baixa acurácia, média acurácia, alta acurácia. E uma coisa importante para a biblioteca é que o programador possa definir a frequência de amostragem, que tem essa tabela que eu vou auxiliar vocês. Então, posso auxiliar o programador também. Né? Isso aí é importante por quê? Porque dependendo do que ele escolha aqui, se for uma frequência muito alta, ele vai aumentar o tempo de posicionamento do dispositivo, isso vai impactar na bateria. E se for uma frequência muito baixa, vai ter maior intervalo entre uma amostra e outra, e isso vai tornar os dados menos precisos. Entrando nos sensores propriamente dito, a bússola digital, que é lógico, que é para identificação do norte magnético, ela serve para medir o campo magnético, o campo geomagnético em microteras. O que é importante dizer sobre a bússola digital? É muito comum interferências magnéticas sobre elas. Então é difícil, o funcionamento dela é muito prejudicado em função disso, porque é muito comum essas interferências sendo pelo próprio notebook, por objetos metálicos, fios elétricos, motores, etc. E aqui tem mais um experimento prático que a gente fez, utilizando novamente 4 dispositivos, colocamos eles apontando na mesma direção e no mesmo sentido, e aqui que a gente tem? A gente tem eles apontando, criando vetores de orientação, com uma diferença de, por exemplo, 60, 50 graus entre esses dois entre o Samsung e o LG. Então, assim, mostra mais uma vez uma disparidade, problemas relativos aos sensores, né, e lidar com eles. O acelerômetro, ele é um sensor utilizado para medir muito recorrente em vários dispositivos. Ele está desde 2005, sua primeira ocorrência no Nokia 5500. Ele serve para medir a aceleração, né? Só que quando você está medindo a aceleração e faz algum movimento com o dispositivo, ele está sofrendo a influência da gravidade também. E é difícil você desassociar a aceleração da gravidade. Então isso aí é um ponto negativo para ele para desenvolvimento de sistemas de navegação inercial, que é uma proposta da biblioteca. Né? E também um outro problema dele são os distúrbios do movimento de inclinação. O giroscópio é um outro sensor responsável por medir a velocidade angular em radianos por segundo. Tá? Ele é muito mais recente em dispositivos, teve sua primeira ocorrência no final de 2010 no Nexus S, e ele tem respostas muito mais rápidas que o acelerômetro, só que gasta 8 vezes mais energia que o acelerômetro. E erros comuns ao giroscópio é o bias e drift, por exemplo. Bias são variações nos sinais de saída quando o dispositivo está
parado, e o drift é a acumulação desses erros de BIAS. Né? Uma vez que você tem todos esses sensores discutidos nos slides anteriores aqui, a gente vai chegar a partir de uma fusão deles. Existem milhares de maneiras de fundi-los. E vai chegar no vetor de orientação dentro do quadro de referência do dispositivo. E você aplicando uma matriz de rotação sobre esse vetor de orientação, você transfere desse quadro de referência o quadro de referência da Terra. Mas temos outros problemas também. A gente tem os problemas que foram abordados nos slides anteriores, que são os problemas peculiares a cada sensor. E existem muitas propostas de filtros para reduzir esse tipo de problema. E a gente, enfim, e os filtros mais comuns, e que é base para muitos dos outros filtros, são esses dois filtros, que é o filtro Kalman e o filtro complementar. O primeiro ele é um bom estimador, né? Só que ele não era muito o processamento também do dispositivo, impactando na bateria. Né? E o filtro complementar, que o cerne dele aqui, o núcleo dele é isso aqui. Na verdade, o giroscópio, o sensor giroscópio age sobre o ângulo, né? Rotaciona o ângulo anterior, e sobre essa composição aqui, sobre essa integração aqui, é passar um filtro passa alta. Como assim? Passa as altas frequências e corta as baixas frequências, porque as baixas frequências são correspondentes aos erros, bias e drifts comuns ao giroscópio. E temos aqui, ele é integrado com o valor pego pelo sensor acelerômetro, que é passado, nesse caso, um filtro passa baixo. Passa simplesmente as frequências baixas, cortando de forma que esse ângulo seja mais independente da aceleração horizontal, que é um problema também. Esse aqui é uma proposta que tivemos para a implementação na biblioteca. Esse é o filtro que escolhemos para implementar na biblioteca, que tem como base o filtro complementar, chama DNRF, Drift Noise Interval Filter. Ele faz a fusão dos três sensores. A partir da fusão dos três sensores, chegamos em duas matrizes de rotações, uma para a bússola digital e outra para o giroscópio. Passa por correções numéricas de ruídos diversos. E chegamos em dois vetores de orientação, um para a bússola digital e para o giroscópio. Enfim, é aplicado o filtro complementar e chegamos no vetor de orientação. Então, dado tudo isso que foi falado, toda essa parte de sensores, essa parte de GPS, da rede de comunicação e do protocolo de aplicação, agora a gente é capaz de criar nossa biblioteca. Né? Essa biblioteca ela foi desenvolvida em Java, na Node, como já foi dito. O código dela é aberto, né? Está disponível no repositório online, quem quiser acessar, olhar para ver como ela está, fica à vontade. E a ideia da biblioteca é que ela seja bem fácil de usar, né? Um programador que tenha poucos conhecimentos em Android consiga fazer uma aplicação avançada nesse sentido de comunicação via coordenadas geográficas, né? Então aqui, por exemplo, tem um simples diagrama de caso de uso do que o programador pode fazer quando pegar essa biblioteca, né? Ele vai criar e configurar uma rede em apenas, sei lá, 3, 4 linhas de código, ele consegue fazer isso, sendo que para a gente fazer, a gente tem que fazer, sei lá, 50, 100 linhas de código. Então fica muito mais fácil o programador criar uma rede, configurar ela com 3 linhas do que fazer com 100 linhas, né? E então ele consegue também, além de fazer isso, consegue enviar uma mensagem com, sei lá, 20 linhas de código, consegue já instanciar um dispositivo e enviar uma mensagem com as informações da coordenada geográfica e da orientação. Então, aqui a gente tem um diagrama de classe das principais classes, né? Só das principais que envolvem, né, como, por exemplo, os sockets de comunicação, o pacote que é enviado para os dispositivos. E aqui por exemplo, não está as classes relacionadas com as restrições. Por exemplo, restrição. O que é uma restrição no caso? Né? Por exemplo, para acertar um ponto é muito difícil, né? Você não consegue mirar um ponto, né? Às vezes um ponto está ali, aqui. Então, ele setou um raio em volta da pessoa, a pessoa agora é um pouquinho gordinha, e agora eu aponto para ela. Se eu consigo fazer isso aqui um pouquinho para cá, eu acerto a pessoa ainda, né? Não preciso fazer exatamente em cima dela. Você pode, através dessa classe de restrição, colocar uma barreira 2D na frente dessa transmissão. Uma barreira virtual ali entre. E a mensagem não chega. Não chega nele, né? Enfim. Então, essas são as ideias, né? Bom, e tendo essa biblioteca já feita, a gente agora consegue criar uma aplicação, né? Antes disso, a gente fez uma pesquisa, que eu ia falar assim, uma pesquisa intensa na internet, procurando por aplicações que tivessem mais ou menos esse propósito da biblioteca. Encontramos no máximo lá um paintball virtual lá, que parece funcional. E
ideias de várias outras, e essa aí é uma das ideias. Uma ideia que é o batata quente. Todo mundo deve conhecer o jogo batata quente, bem simples, bem fácil de jogar. Só que agora, ao invés de você botar a batata para o lado, você aponta a pessoa, envia a batata da pessoa, aí vai rodando o joguinho, quem ficar com a batata queimou e sai do joguinho. Isso é bem simples, né? Isso aí. Bom, infelizmente a gente não consegue falar tudo que a gente queria em 15 minutos, né? A gente quer falar muito mais, porque tem muito mais coisa para falar, muito mais estudos, muito mais experimentos que a gente fez. Mas a ideia é isso aí. A ideia é agradecer a todo mundo, ao professor Carlos, e o apoio financeiro da FASPES na Copa no celular para a gente, e o nosso professor e orientador, o Daniel. Obrigado e perguntas, por favor. Sinta à vontade para perguntar. Eu tenho uma pergunta, deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu tivesse Android, eu não tenho, mas se eu tivesse Android e quiser jogar com você, eu primeiro tinha que entrar na rede de vocês. Isso parece que restringir um pouquinho. Por que você não dá para fazer de outro jeito? De outro jeito? Sei lá. Não quero entrar na rede do outro, eu quero jogar. Então, para ter uma comunicação, é necessário que você na rede. Por exemplo, você quer pegar uma batata de verdade. Essa é a minha segunda pergunta. Se as aplicações todas de vocês, a pessoa tem que estar enxergando a outra, né? Porque não faz assim, é fácil comunicar. Para você fazer uma comunicação, você precisa estar conectado numa rede. A internet é uma rede, então se você quiser fazer uma comunicação, você pode ter internet. A nossa ideia é que pessoas não têm internet, muitas pessoas não têm internet no celular. Então a ideia é desacompar essa nossa, não precisar de nada. A pessoa tem um Android, ela instala esse jogo e consegue jogar. Ela não precisa de internet, não precisa de quarto, não precisa de nada. Por isso, como o celular consegue criar uma rede interna, que é de curto alcance, então eu consigo fazer a comunicação desse jeito. A ideia é fechar a rede. Pode ser uma rede, por exemplo, eu estou aqui numa rede, tem um wireless aqui. Dá para usar mas o que eu tinha falado, a gente não quer que alguma coisa externa, a gente não quer nada, depender de nada externo, a gente consegue fazer funcionar com o que a gente tem. Quando a aplicação cria uma rede, ela se desconecta de outras redes? Conecta. Se ela estiver com o wireless ligado em outra rede, ela vai se conectar. Eles sabem que todos os outros dispositivos também se desconectem exclusivamente naquela rede que vai estar fechada naquele momento. Alguma coisa aí? Pergunta? Quando vocês estavam pesquisando para fazer o projeto de vocês pensaram no Bluetooth em algum momento? O problema do Bluetooth é de curto alcance, né? O wireless já não é de longo alcance, o Bluetooth é menor ainda. É tentar expandir o máximo, né? Se jogar aqui, é capaz de eu não conseguir jogar com você aqui direito. Se o Bluetooth não for bom, eu não consigo jogar com você. A ideia não é simplesmente passar, não sei se ficou claro para todo mundo, é simplesmente passar uma mensagem para o outro dispositivo. Isso aí a gente faz com qualquer interface de rede. A ideia é que a gente possa passar a mensagem baseada em uma direção e em coordenadas geográficas. Então, dentro disso, nosso estudo foi baseado tanto na utilização de um access point, quanto numa rede infraestruturada ad hoc. E a ad hoc foi, exige uma configuração específica para cada aplicativo a nível de sistema operacional. Então, tem que entrar no do sistema. E é muito complicado para uma biblioteca. Foi muito complicado pensar em revisar algo dessa forma. Jackson, alguma coisa? Quem ensinou para você? Tinha uma pergunta aqui, tá bom? Pode fazer? Eu tinha visto que lá no protocolo tem aquele ARD, ARDA, aí tem para mandar já mensagem, tinha um lá que era para mandar mensagem por IP, né? Sim, dá pra, porque você consegue obter os IPs, né? Então, você consegue obter os IPs da pessoa. Você manda uma mensagem em broadcast, quando a pessoa responder a sua mensagem, a IP dela vem nessa mensagem para responder, então você consegue obter esse IP. Isso é uma opção que a gente colocou. Tem uma opção da pessoa pegar, não está na diagrama de classe, mas tem uma classe para você pegar todos os IPs da rede. Né? É simplesmente para estender a funcionalidade da biblioteca, para poder de alguma forma utilizar isso aí. Eu acho que seria uma coisa menos usual, talvez. Mas não, a gente não sabe. É tornar a biblioteca o mais abrangente possível, pegar o maior número de aplicações. Né? Vamos fazer batata quente? A gente pensou primeiro na batata quente, né? Foi a nossa primeira ideia. Mas por que fazer batata quente se pode fazer outras aplicações?
E então, eu falei assim, então vamos fazer uma biblioteca, né? A biblioteca abrange tudo isso aí. Obrigado.